Seja muito bem-vindo ao Pode Treinar, o podcast para quem quer treinar, se informar e também se desenvolver em termos de assuntos sobre saúde e exercício físico. Me chamo Renato Pelaquim, sou host aqui do nosso podcast e o nosso papo de hoje foi referente ao manejo do paciente cardiopata crônico, aquele paciente que às vezes não pegou ali no início da reabilitação com você, mas com certeza está presente na nossa rotina. Esse papo foi muito legal, foi da nossa live diária que ocorre no meu Instagram, Renato Pelaquim. Já me segue por lá se você não me segue e vamos então ao nosso papo de coração. Galera, eu queria falar umas coisas hoje bem interessantes quando a gente pensa na rotina, na cronicidade, vamos dizer assim, né? Então, pensando no longo prazo, tá? Então vamos pensar assim, reabilitação no aspecto crônico, como lidar com esses pontos, né? É algo que as pessoas que lidam com treinamento físico não tem muita coisa relatada. O que o pessoal às vezes acabam tendo é geralmente condutas frente ao evento mais ali da reabilitação supervisionada, aonde a pessoa fica ali, os estudos trazem aí 20 a 36, 40 sessões, varia um pouquinho, mas na média ali dos 3 meses, mais ou menos, de acompanhamento. E quando a gente pensa no acompanhamento do paciente crônico, paciente que já fez a reabilitação, ou o que é mais comum, a pessoa que já teve o evento, já está super estável na condição clínica dele com as medicações, mas vem para você treinar esse aluno. Então, em termos de classificação da reabilitação, ele acaba não entrando ali no que a gente coloca na fase 1, que seria lá dentro do leito, nem na fase 2, que a pessoa ainda está buscando a estabilidade clínica. Seria muito próximo do que seria o que a gente chama de fase 3, onde a pessoa está lá precisando de um acompanhamento, porém ela já tem estabilidade clínica, ou até mesmo se a pessoa vir para você só para ter uma orientação e tudo mais, a fase 4, tá? E aí é um ponto legal, né? Nenhuma atividade vai ser inferior à pessoa ficar sedentária. Então esse é um ponto importante. Então, posso fazer o acompanhamento do paciente à distância? Pode e deve, porque a pessoa melhor assistida vai ter um resultado melhor do que se ela fizer por conta. Ou, claro, muito melhor do que se ela ficar parada. Então, opte sempre por você incentivar a pessoa a ficar ativa, tá? Mas essas pessoas, quando elas venham para a gente, elas já têm uma certa cronicidade, ou seja, elas já ficam há muito tempo nesse padrão do infarto, numa insuficiência cardíaca, de repente já tem uma pressão ali controlada por medicações, mas também está ainda precisando fazer uma adequação do treinamento, o ajuste com certa periodicidade é necessário do treinamento que você esteja propondo para o teu aluno. Então, nesse sentido, você pode absorver uma pessoa que tem o treinamento, já está fazendo o acompanhamento em algum lugar, ou de repente você pode absorver para você treinar sendo ela já crônica? Pode e deve. A gente não precisa ter medo de fazer a prescrição e progressão de carga em paciente cardiopata. Esse é um ponto importante, tá? Na verdade, quando a gente pensa em termos de sistematização de treino, esse é um ponto até legal de se bater. Porque muitas das vezes os pacientes, quando eles ficam supervisionados em centros de reabilitação, eles oferecem uma certa resistência em ter uma progressão de carga do treinamento resistido. E isso é um erro, tá, gente? Então eu já vou puxar a orelha aí, de repente, do profissional que não está aumentando a carga do aluno, é preciso fazer isso. No entanto, o que acontece? Muitos centros de reabilitação, eles não contam com academia de equipamentos de musculação para fazer o manejo do treinamento. Então, qual é o enredo disso tudo? Há uma certa dificuldade do profissional de conseguir progressão de cargas de uma forma que a pessoa, às vezes, aceite aumentar essa carga sem ficar com o pé atrás. Por isso, a ideia de você conscientizar o grupo. E que momento que você pode fazer isso? Normalmente, os treinos que são feitos em grupo, eles são feitos na parte aeróbica todos ao mesmo tempo. Esse é um momento que você pode aproveitar para você dar algumas abordagens entre os processos de monitorização, né? Então, você está lá vendo lá quanto é que está a frequência cardíaca, quanto é que está a pressão, caso é necessário monitorar durante o esforço. E nesses momentos, quando você não está fazendo esse tipo de monitorização, ou os alunos estão conversando entre eles, ou você está conversando com uma das pessoas. Porém, uma das coisas que a gente pode levar é que esses momentos que a gente tem com o aluno é um momento que você pode simplesmente abordar essa necessidade da gente aumentar a carga, tá? Da importância de aumentar, porque a gente responde, o nosso corpo responde frente a novos estímulos. Então, se você aumenta a intensidade,
É porque você está absorvendo, entendendo que naquele momento a pessoa tem condição de realmente aumentar aquele esforço. E isso vale para as pessoas que estão ouvindo aí e que são os alunos, né? Gente, tem que pôr mais carga, tem que pôr um pouquinho mais de peso, porque um dos vieses que eu vejo na maioria dos trabalhos é que há uma certa dificuldade de aumentar os pesos livres dos pacientes, principalmente os mais idosos, tá? Até o Sócrates trouxe aqui, né? Podemos usar a progressão de carga desde que ele não fadigue? Pode sim. Inclusive, assim, uma das coisas que no processo de reabilitação, o que a gente preconiza? Essas pessoas que fazem a prescrição, quando a gente está prescrevendo para eles, pro período de reabilitação, a gente não busca o que a gente chama de falha concêntrica. Ou seja, uma carga que a pessoa ela não consiga resistir àquela carga. Então, ela vai até travar. Na musculação, isso é até comum. As pessoas vão até não aguentar. Porém, no período de reabilitação, a gente não costuma chegar nesse ponto porque há um aumento pressórico importante nesta intensidade de treino. No entanto, quando a pessoa já está mais treinada, já está mais tolerando os esforços, é importante sim você causar um estresse um pouco maior. Tá? Então, a progressão de carga ela tem que ser uma percepção de diminuição de velocidade de movimento, de execução, da qualidade de movimento. Esses são pontos importantes que você tem que tomar. Mas não contraindica de você, de repente, fazer uma série um pouco mais intensa. O modelo de treinamento que geralmente se aplica na reabilitação é um modelo que é interessante, que geralmente vai colocando alternância de segmento corporal. Então, a gente trabalha aí membro superior, membro inferior, porque há uma tolerância na progressão dos exercícios. E o que a gente pode começar num ponto inicial? É vocês colocarem o quê? Quais exercícios seguidos de membros superiores, um outro dia depois um pouco mais de membros inferiores, trazendo um pouco do que é a experiência ali do treinamento na musculação, nos treinos de modo geral das modalidades, porque a estabilidade clínica, se ela já estiver ocorrendo, isso já vai fazer com que a pessoa tenha uma melhora do desfecho cardiovascular. Então você vai precisar de novos estímulos. É natural que a pessoa busque uma evolução do seu condicionamento e você vai precisar mudar esse estímulo. Agora, uma das coisas que a gente não precisa num primeiro momento é jogar uma intensidade de carga que vai estimular só a pessoa a ficar cada vez com uma velocidade de movimento muito reduzida ou ainda fazer muitas séries, tá? Muitas séries ou muitas repetições aumentam o volume, o que repercute numa carga pressórica importante. Às vezes vale mais a pena aumentar um pouquinho mais a intensidade da carga mesmo, mas não tanto as séries, tá? Porque você não tem um aumento tão substancial ali da pressão ao longo do esforço. E mesmo que aumente um pouco mais a pressão, vou colocar para vocês, é por pouco tempo. Então, essa evolução ela tem que acontecer. E você tem que graduar isso de alguma forma, seja com carga arbitrária, de repente você multiplicando ali o número de séries pela carga, alguns profissionais trabalham dessa maneira, ou até mesmo você mudando os métodos de treino à medida que a pessoa fique mais tolerante aos esforços, tá bom? Lembrem só de uma coisa, a gente quando vai fazer a prescrição tem que ter um olhar do ponto de vista cardiovascular, mas ele não deve ser o único olhar, beleza? Esse é o ponto que eu costumo dizer, às vezes a gente se atenta tanto à parte cardiovascular que a gente esquece que o indivíduo ele também tem outros órgãos ali, a parte muscular responde de uma outra maneira. Bom, então esse é um ponto que eu acho bem legal de estar batendo, porque a gente, quando vai fazer a evolução desses alunos, e a gente tem uma tendência a fazer os treinamentos muito mais a evolução do treinamento aeróbio, né? Por quê? Porque a gente tem testes recorrentes, a gente tem testes que atualizam a prescrição, como é que está a resposta. Então, se a gente extrapolar isso para o treino resistido, por que a gente não faz novos testes de força para a gente conseguir dimensionar uma progressão? E estabeleça o seu protocolo. Existem vários protocolos de treinamento. Você pode colocar lá um protocolo que, de repente, por semana eu vou tentar buscar aí um aumento de 2% a 5% ali da carga, até a pessoa atingir as séries e repetições que você estabeleceu. É uma forma interessante de você fazer esse acompanhamento, mas você precisa mensurar essa evolução para você ter esses parâmetros para você conseguir progredir. Mesmo que seja você comparando uma sessão de uma semana para outra, de um mês para o outro, e assim por diante, tá? E aí, nesse ponto, quando a pessoa já está crônica, aí sim, gente, a gente tem que fazer realmente o treinamento, ele flui de uma tal maneira que seja quase como uma pessoa que não tenha nenhuma alteração cardiovascular. A monitorização ela vai ser importante,
mas a gente vê que a estabilidade foi alcançada. Então, em termos gerais, em termos da reabilitação, já não é o processo de reabilitação, ele já está reabilitado. Ali aí é o lado do condicionamento físico à pessoa que tem o histórico de cardiopatia, que na verdade é só a história dela, mas é uma história que está controlada. E aí é função de você, como profissional de saúde, fazer essa manutenção da parte periférica, da musculatura periférica, mas não descartar que ela não tenha uma doença cardiovascular. Você acompanhar os efeitos da parte cardiovascular. Mas esse não é mais o principal motivo da gente, às vezes, limitar tanto as intensidades. Tá? Falo isso porque é muito comum, já que é cardiopata, vamos lá trabalhar com 2 quilos, 3, 5. Quando tem 5 quilos na mão de cardiopata, o pessoal já, nossa, como ele é forte. Vamos ser sinceros que muitos homens, principalmente, fazem com muito mais carga que isso quando a gente pega um equipamento de musculação, por exemplo. A gente faz uma remada, vai numa máquina de musculação, a carga de trabalho é mais do que 5 quilos em cada braço, numa remada curvada, por exemplo. Mas a gente vai ver que quando a pessoa está com halter, às vezes não tem ali a capacidade de estar aumentando tanto a carga. Não sei, que de repente a pessoa acha que o peso é grande, e isso não é uma verdade, tá? Então a gente tem que realmente estimular essa progressão como se a gente fosse fazer com uma pessoa, e aí de acordo com a idade dela, né? A gente não descaracterizando o lado que tem cardiopatias, considerando, mas já assumindo que ele tem uma estabilidade clínica. Então, a manutenção de verificação de frequência cardíaca, de pressão arterial, pode continuar, não de repente precisando fazer isso toda a sessão, principalmente no caso da pressão arterial. Você avalia para você ter um controle uma vez por semana, quando ele já está crônico ali, mas, ou caso algum sintoma, evidentemente, mas você fazer o acompanhamento também da progressão do treinamento resistido de uma maneira bastante assertiva. Aí essas informações é uma das informações que a gente acaba sempre trabalhando quando a gente está com os nossos alunos. A gente tentar ir aumentando um pouquinho dessas progressões. Claro que em processos de sistematização de treino, na reabilitação cardiovascular, se a gente for ver mesmo, não há tempo da gente mudar muito o método, porque são apenas, como eu comentei, de 20 a 36 sessões que é a média do que os estudos trabalham e o que os centros atendem. Então, normalmente não tem tanta evidência dizendo como é que é esse paciente fora da reabilitação. E aí? Como é que a gente vai trabalhar com eles? A gente vai trabalhar como a gente trabalha com uma pessoa que está buscando uma qualidade de vida melhor e não tem nenhum desfecho cardiovascular, porque à medida que você criou estabilidade, ela tende a ser estável, tá? Então é isso que eu queria trazer, né? Porque esse olhar, às vezes, do paciente crônico, às vezes não é tão claro para as pessoas. Ele não tem que ficar em processo de reabilitação para sempre. Reabilitação significa o quê? Você trazer essa pessoa a ficar apta a estar de novo na sociedade, fazendo as atividades dela. Isso é reabilitar alguém, tá? Então, existem os passos ali que a gente vê da fase 1, fase 2, fase 3, aí migrando fase 4, fase 3, supervisionado ou à distância, né? Então, respectivamente. Então, a gente tem que lembrar que esses fatores, eles devem ser levados em consideração quando a gente vai treinar alguém crônico. Acontece, às vezes, da pessoa ter uma descompensação clínica, ele retorna de fase, tá? Aí precisa, às vezes, monitorar de novo, investigar um pouquinho melhor, reabilita de novo, bora de novo treinar, tá? Não tem que ter medo de treinar essas pessoas, inclusive, possivelmente elas tenham muito mais resultado do que uma pessoa já mais crônica de academia, que não tenha nenhum sintoma, está buscando resultados mais estéticos. Lembra daquela premissa, quanto mais treinado, menos treinável a pessoa, ou seja, as modificações que vão aparecer na pessoa são mais sutis, são mais sensíveis, então às vezes a gente não visualiza com tanta magnitude quanto um senhor que de repente já infartou e não conseguia andar e de repente está, às vezes, quase chegando a trotar. Tá? Então esse é um ponto legal da gente levar em consideração. Tá bom, gente? Nosso papo de curação foi nesse sentido da gente entender como é que é esse paciente crônico, não esquecer do desfecho cardiovascular, mas não também fechar os olhos para achar que ele só é coração, ele também tem outros órgãos, principalmente a massa muscular, que precisa de atualização de prescrição. Se atentem a isso no dia a dia de vocês. Um grande abraço para vocês, a gente se vê então amanhã no Papo de Coração. Valeu, até mais.